Clara sempre chegava cedo, ajustava sua mesa, organizava cada detalhe e respirava fundo, tentando acreditar que aquele seria um bom dia. Mas, no fundo, ela sabia. Mais cedo ou mais tarde, Marlene apareceria. Marlene implicava com detalhes, criticava sem motivo, comparava Clara aos colegas. E embora nunca dissesse abertamente, Clara sentia. A chefe não gostava dela. Talvez pela aparência, talvez pela insegurança que a beleza de Clara despertava nela. Mas isso, Clara jamais teria coragem de dizer em voz alta. A gota d'água veio numa tarde qualquer. Clara estava concentrada no relatório quando ouviu a voz de Marlene cortar o ar do escritório. Marlene, voz dura. Clara, de novo esse erro? Eu não sei como você conseguiu esse emprego. Narrador. A sala ficou em silêncio. O coração de Clara acelerou. As mãos ficaram frias. O mundo começou a girar. E ela simplesmente travou. Narrador. Sem conseguir responder, ela murmurou. Eu preciso de 1 minuto. E saiu quase correndo. A porta do banheiro se fechou e com ela toda a coragem de Clara pareceu desabar. Narrador. Dentro do banheiro, o ar parecia faltar. A visão turva. A sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer. Aquela era a primeira vez que Clara vivia uma crise tão forte e tão humilhante. Minutos depois, alguém bateu na porta. Era Júlia, sua colega de trabalho. Júlia, voz suave. Clara, você tá bem? Eu vi o que aconteceu. Você não merecia aquilo. Aquelas palavras foram um pequeno alívio. Um lembrete de que talvez, só talvez, ela não estivesse tão sozinha assim. Clara enxugou as lágrimas, respirou fundo e voltou à sua mesa. Sabia que precisava ser forte, mas algo dentro dela começava a quebrar aos poucos. E assim, os dias foram passando, mas algo começou a mudar dentro de Clara. Todo domingo, quando o sol começava a se pôr, Clara sentia um peso familiar apertar o peito. Era como se a depressão se aproximasse devagar. Um visitante indesejado, mas previsível. Clara sempre amou o que fazia. Sempre teve orgulho do seu trabalho, da sua dedicação, do seu cuidado com cada detalhe. Mas agora, tudo parecia diferente. Ela se sentia insegura, frágil, quebrada. A autoestima, que antes era firme, virou areia escorrendo pelos dedos. Clara mal se reconhecia no espelho. O olhar sempre cansado, os ombros caídos e um pensamento constante que a assombrava. Eu não sou boa o suficiente. Só de pensar em ir para o trabalho, algo dentro dela estremecia. O estômago embrulhava. As mãos ficavam frias. Era como se o simples ato de entrar naquele escritório fosse uma ameaça. E Marlene? Marlene não diminuía o ritmo. Prazos impossíveis, cobranças exageradas, comparações destrutivas. Todo dia era uma nova prova. E Clara já não sabia quanto tempo conseguiria continuar assim. Ela estava cansada, muito cansada. E pela primeira vez na vida, começou a se perguntar se conseguiria seguir sozinha. Clara decide procurar um psiquiatra e um psicólogo e iniciou o tratamento com medicamentos. Mas por dentro estava com muita vergonha. Tomava seus remédios escondido. Tinha medo de que as pessoas soubessem o que iam pensar dela. Aos poucos foi se sentindo melhor. Na terapia percebeu que melhorava, se fortalecia. Um dia Pedro, o diretor, a chamou na sala dele. Pediu um relatório diretamente a ela. E foi então que percebeu que Marlene ficou furiosa. Ali ela sabia que sua semana seria difícil. Sua colega de trabalho, Marina, a chamou para um café após o expediente. Embora fossem colegas, nunca haviam se encontrado fora do expediente. E isso a deixou feliz, mas ao mesmo tempo curiosa. O que será que ela tinha a dizer? Mais tarde naquele dia, saiu com Marina e foi então que ela lhe contou que Marina havia sido namorada de Pedro na adolescência. Mas que não deu certo, e se tornaram amigos desde então. E sempre que ele se interessava por alguém, Marlene dava um jeito de sabotar. Clara riu da situação, mas disse que com ela o motivo tinha que ser outro. E pois embora achasse Pedro um homem elegante, gentil, bonito,
Ele nunca olhou para ela com segundas intenções. E ele era o chefe dela, então não seria possível. Agora foi Marina que riu, e disse que sempre percebeu que o Pedro olhava para Clara, e que já ouviu ele fazendo elogios dela para a Marlene. Marlene aumentou a carga de trabalho de Clara, obrigando-a a ficar até tarde no escritório. Sozinha e sufocada, Clara começou a chorar de raiva e cansaço. Ela decidiu que iria mudar de emprego, pois a perseguição de Marlene estava insuportável. Enxugou as lágrimas, pegou a bolsa e saiu, certa de que estava sozinha. E bem na porta, esbarrou em Pedro. Sua bolsa caiu, e tudo o que havia nela se esparramou pelo chão, inclusive seus remédios para ansiedade e depressão. Pedro abaixou para ajudá-la e pegou exatamente o frasco. Clara corou, ficou sem graça. Só queria sair dali. Pedro olhou para Clara e soltou. Que coincidência, tomo esse também. Ela olhou confusa, mas sentiu um alívio imediato. Ele não a julgaria. Então ele perguntou o que ela estava fazendo no escritório até aquela hora, e ela respondeu que estava refazendo o relatório trimestral que ele havia pedido. Ele respondeu: "Mas você já entregou e estava ótimo." "Quem disse para refazer?" "Foi Dona Marlene", respondeu Clara. "Deve ter ocorrido algum engano", disse Pedro. Clara ficou confusa, lembrando que Marlene disse que seu relatório estava simples, que até uma criança faria melhor. Pedro então disse: "Voltei para pegar a carteira que esqueci." "Aguarde que te dou carona." Ele já com a carteira na mão disse: "Não posso te deixar ir sozinha a essa hora." Clara suspirou aliviada e aceitou a carona. No caminho, conversaram sobre amenidades. Clara descobriu que Pedro também era engraçado. Riram um pouco, mas logo chegaram em sua casa. Se despediram cordialmente. Clara passou o restante da noite pensando em Pedro. Nos dias seguintes, tudo parecia normal, nada fora do comum, a não ser por Pedro, que agora constantemente olhava para ela e sempre perguntava o que ela estava fazendo. Ela respondia e imediatamente ele chamava Marley na sua sala. Ela sempre saía de lá chateada, mas parecia que o ódio dela por Clara aumentava. Pedro vira e mexe, voltava para o escritório à noite e dava carona a Clara, e o interesse de ambos só aumentava. Mas ele, por ser seu chefe, não podia ir mais adiante. Clara foi recuperando cada vez mais sua confiança e agora não se incomodava mais com Marley. Sentia uma grande atração por Pedro, mas também se controlava, pois afinal era funcionária. Embora a atração entre eles fosse cada vez mais intensa. Um dia Pedro chama Marlene em sua sala e ela sai de lá chorando. Pega suas coisas e vai embora. Logo depois vem a notícia. Marlene havia sido desligada da empresa e Marina ficaria em seu lugar. Marina seria a nova chefe de Clara, que ficou muito contente com a promoção da amiga. Ela realmente merecia. Naquele dia, Pedro deu carona novamente para Clara e contou que, desde o dia em que descobriu que ela estava refazendo relatórios que já estavam bons, ele começou a investigar melhor a postura de Marlene e descobriu que ela não tinha uma postura aceitável em sua empresa. Por isso decidiu pela demissão. Meses depois, Clara entra na sala de Pedro e anuncia que queria pedir demissão, pois havia encontrado outro trabalho. Entregou a ele, além de sua carta de demissão, um convite para saírem. Nesse mesmo dia, mais tarde, os dois finalmente ficam juntos.